meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos pensar um pouco, refletir, tá? Assim, ó, digamos que eu tenha uma conta, tá, para pagar, uma conta de luz e também uma conta da água para pagar. Qual é a operação matemática que eu terei que utilizar para saber o total que eu tenho a pagar? A operação matemática que eu teria que utilizar é a adição, no caso, né, gente? É a adição. Essa é a operação matemática. Por que é a adição? Porque a adição, gente, ela está associada, ela está ligada à ideia de acrescentar, vejam aqui, ó, de acrescentar, de somar, está associada com a ideia de juntar, com a ideia de reunir, tá? E dentro da adição, nós vamos hoje focar mais na questão da adição de números naturais, tá? E dentro da ideia de adição, nós temos o algoritmo da adição. Ele é muito importante, porque o algoritmo da adição, ele nos dá o quê, gente? Ele nos dá a ideia aqui de posição, tá? Ele deixa bem certinho, ó, a posição das unidades, das dezenas, das centenas, unidade de milhar, tá? Então, ele deixa alinhado para nós podermos efetuar os cálculos, tá? Fica tudo alinhado bem certinho, ó. Eu tenho o número aqui 1354, somado com o número 2612, tá? Reparem, aqui, ó, alinhado, eu tenho unidade embaixo de unidade. Aqui, ó, dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. E unidade de milhar embaixo da unidade de milhar. Tá? Então, tem que estar tudo alinhadinho conforme o seu valor, tá? Conforme a posição, né? Então, tá. Então, olha só, fazendo 4 unidades mais 2 unidades, nós temos 6 unidades. 5 dezenas mais 1 dezena, 6 dezenas. 3 centenas mais 6 centenas dá um total de 9 centenas. E uma unidade de milhar mais 2 unidades de milhares dá um total de 3 unidades de milhares. Aqui, gente, deu o total de 3.966, tá? Então, esse aqui seria o nosso algoritmo da adição. Nós sempre fazemos os cálculos da direita para a esquerda aqui, começando sempre pela unidade, tá, gente? Vamos agora para alguns exemplos, tá? Dar seguimento aqui. O exemplo 1, tá? É o seguinte. Na escola Alegria, Alegria, nós temos 2 sextos anos. O sexto ano do turno da manhã, ele possui 32 alunos. Já o sexto ano do turno da tarde, ele possui 29 alunos. Qual é o total de alunos que frequentam os sextos anos da escola? Na escola Alegria, Alegria? Gente, para sabermos o total, temos que somar, né, os alunos das duas turmas, né? Então, dará o quê? 32 mais o 29, tá? Reparem a ordem aqui, ó. Deixei posicionado conforme a ordem, certinho, né? Aqui é a ordem das unidades, o 2 e o 9, e o 3 e o 2, eles estão na ordem das dezenas, tá? Sempre alinhadinho, tá? Reparem, ó. Então, primeiro eu vou ter que somar as unidades, ó, tá? Conforme o algoritmo que eu mostrei no slide anterior. Então, 2 unidades mais 9 unidades dá um total de 11 unidades. Opa! Deu 11. Eu não posso deixar 2 números aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho que deixar apenas 1. Tá? Então, no máximo, eu poderia ter o 9 aqui. É do 0 ao 9. Eu não posso colocar o 10 nem o 11 aqui. Então, o que acontece, gente? Como deu 11 unidades, nós temos que estar atentos. Por quê? O que são 11 unidades? Reparem só. 2 mais 9 é 11 unidades. 11 unidades é a mesma coisa que uma dezena mais uma unidade. Tá? Então, nós vamos deixar a unidade aqui embaixo. E essa uma dezena, nós vamos colocar exatamente acima do 3, porque deve ficar na posição das dezenas, tá? Ó.
Vai ficar alinhada junto, tá? O 1 vai ficar alinhado junto, tá, com os valores das dezenas ali, tá, gente? Então vai ficar 1 mais o 3 mais o 2. E quanto é que é uma dezena mais 3 dezenas mais 2 dezenas? Dá um total de 6 dezenas. Então totalizou 61 alunos. Ok, gente? Então tem que ficar muito atento que esse 1 aqui em cima, ele representa 10 unidades, mas que, na realidade, aqui ele está como uma dezena, tá? Porque aqui nós temos os valores das dezenas, tá, gente? Então, tá bom, sempre alinhadinho, ó. 2 e o 9 aqui representam as unidades, o 1, o 13 e o 2 representam as dezenas, tá, gente? Sempre seguindo essa ordem. Unidade, dezena, depois vem centena. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. O aluno João Leitura da Silva. Ele tem o ótimo hábito de ler diariamente. Em 2 semanas, ele leu seu último livro, tá? Sabendo que na primeira semana ele leu 177 páginas e na semana seguinte ele leu 143 páginas, responda: quantas páginas tem o último livro lido por João Leitura da Silva? Para nós sabermos, vamos ter que somar o quê? O que ele leu na primeira semana, né, que foram 177 páginas, mais o que ele leu na segunda semana, que foram 143 páginas. Está aqui. Vamos para a soma, vamos para a adição de números naturais. Fazendo primeiro, gente, aqui nessa ordem, a ordem das unidades. Ó. Quanto é que é 7 mais o 3? 10! E eu não posso deixar o 10 aqui embaixo. Então, deixa o 0, né? Aqui na ordem das unidades. E esse 1, ele fica lá na ordem das dezenas. Porque 10 unidades, até coloquei aqui para vocês, ó. 10 unidades é igual a uma dezena. Então, esse 1 que está de amarelo aqui em cima, acima do 7, ele representa uma dezena, tá? E uma dezena mais 7 dezenas dá um total de 8. 8 mais 4 deu 12 dezenas. Mas, opa, eu não posso deixar o número 12 dezenas aqui embaixo. Eu tenho que deixar apenas um aqui embaixo, um número. Tá? Um algarismo. Então, o que acontece? Eu deixo 2, tá? E o 1, ele vai em forma de uma centena. Porque 10 dezenas, eu coloquei aqui também, ó. O que são 12 dezenas? 12 dezenas é a mesma coisa que uma centena mais 2 dezenas, tá? Porque nós temos que ter em mente, 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. 10 dezenas equivale a uma centena, tá? Então, nós temos 1 mais 7 mais 4 que deu 12, tá? 12 dezenas, e essas 12 dezenas, eu vou deixar o 2 aqui na ordem das dezenas, e o 1, ele vai em forma de uma centena. Então, ele foi lá para a ordem, tá, das centenas. Então, ficou uma centena, mais uma centena, que deu um total de 3 centenas, tá? Cuidando, ó, que esse 1, que está aqui como uma centena, ele é o equivalente a 10 dezenas, tá? Ele veio aqui da casa, né, da ordem das dezenas, tá, gente? Então, deu um total de 320 páginas, tá? O nosso amigo João Leitura da Silva, ele leu o seu último livro, sendo que o seu último livro tinha um total de 320 páginas. Vamos agora para o exemplo 3. Agora, gente bonita, nós temos aqui, ó, a Escola Esperança Ativa tem 1.521 alunos. Já a escola Alegria, ela tem um total de 788 alunos. Quantos alunos têm as duas escolas juntas? Novamente, para resolvermos essa questão, nós precisaríamos fazer o quê? Adicionar, somar, tá? Então, nós vamos somar os alunos das duas escolas, tá? Ficará 1.521 mais os 788, tá? Lembrando novamente, aqui, ó,
temos valores na ordem das unidades. Aqui, na ordem das dezenas. Aqui, pessoal, na ordem das centenas. E aqui nós temos a ordem das unidades de milhar, tá? Começando pela unidade, que é onde nós sempre temos que iniciar. Nós iniciamos por aqui sempre. Quanto é que é 1 mais 8? 9! Então, uma unidade mais 8 unidades dá um total de 9 unidades, tá? Vamos para as dezenas. 2 dezenas mais 8 dezenas dá um total de 10 dezenas, tá? Aí temos que ficar atentos, tá? 10 dezenas, eu não posso deixar aqui embaixo, ó, o 10 no resultado, tá? Lá na soma aqui. Nós temos a primeira parcela, mais a segunda parcela, e aqui embaixo é o que nós chamamos de soma, que é o resultado, tá? O que acontece? Eu não posso deixar o 10 aqui embaixo. Então, eu deixo o 0, e essas 10 dezenas, esse 1, ele vai representar as 10 dezenas, porque 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena, tá? Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Então, esse 1, que está aqui, ó, de amarelo aqui, acima do 5, ele corresponde a uma centena, e ele veio das 10 dezenas aqui, tá? Da casa das dezenas, no caso. 2 mais 8 deu 10 dezenas, então essas 10 dezenas estão aqui representadas pelo 1, tá? Porque 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. E uma centena mais 5 centenas mais 7 centenas dá um total de 13 centenas. Aí temos que ficar atento novamente. Não posso colocar o 13 aqui embaixo. Então, deixo o 3 aqui. E esse 1, ele representa uma unidade de milhar, ok? Porque ele veio das 10 centenas. Aqui, ó. Tá? 10 centenas é a mesma coisa que uma unidade de milhar. Então, deixamos 1 aqui em cima, tá? 1 mais o 1, 2, tá? Uma unidade de milhar mais uma unidade de milhar dá 2 unidades de milhar, tá, gente? Então, deu um total de 2.309 alunos no total, tá, gente? Espero ter ajudado vocês, tá? Seria essa a nossa explicação para a nossa aula de hoje, tá, gente? Um forte abraço para todos vocês.